Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Caso não seja inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, faça seus comentários, dá seu like, compartilhe e juntos nós vamos alcançar as pessoas para o reino do Senhor. Como é bom sabermos que Deus nos ouve. Como é bom sabermos que Deus ouve as nossas orações. Vamos ver isso logo após a vinheta. Só que é importante você ter em mente que nem sempre a resposta de Deus vai ser aquela resposta que você está querendo. Vamos ao nosso tema? Deus pode dizer não. E agora? O que eu faço? Porque Deus pode dizer não. Então nós vamos ver, o nosso texto base está em Romanos capítulo 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nem sempre a vontade minha, a vontade sua é a vontade de Deus. E na oração do Pai Nosso, o que nós falamos? Vamos ver, Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a oração que nós falamos para o Senhor, que a tua vontade prevaleça. Mas Paulo, ele nos mostra isso, como é importante que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. Como é importante a nossa vontade estar alinhada à vontade de Deus. Certa vez, o profeta Ágabo, ele vem onde Paulo estava juntamente com os irmãos e ele fala para Paulo que ele, Paulo, que era o dono da cinta, iria ser preso lá em Jerusalém pelos próprios judeus. Os irmãos em Cristo que estavam ouvindo isso se entristeceram, choraram e Paulo ficou bravo. Mesmo eles chorando, eles falando, Paulo não se deixou levar por esses irmãos, pois o mais importante é a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita. Atos 21:14. E como não se deixasse persuadir, dissemos, faça-se a vontade do Senhor e calamos-nos. Não posso esquecer, você não pode se esquecer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu acho que não é. Romanos 12:2 diz assim, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Sabe por quê? Porque o sistema deste mundo fala que tem que ser do teu jeito, que tem que ser da tua maneira, que você que tem que ser satisfeito, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Então não se deixe amoldar pelo sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. É justamente aqui, eu tenho que pensar, eu tenho que levar na palavra de Deus, eu tenho que ver como que eu estou pensando e se o meu pensamento está agradando a Deus. Para quê? Porque aí sim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo, ele fala muito para nós sobre isso. Nós sabemos que Deus tem 3 tipos de respostas quando nós oramos. Ele tem o sim, que todo mundo gosta, ele tem o espere, que é o silêncio, e ele tem o não. E aí? Qual é a sua atitude diante de cada resposta? Vamos ver Isaías 65, verso 24, que fala sobre o sim de Deus. Eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de me pedirem. Olha que Deus tremendo que nós servimos. Enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre suas necessidades, eu já terei respondido as suas orações. Que Deus tremendo! Vamos ver 1 João 5:14, que diz assim, que diz, esta é a confiança que temos nele. Olha a confiança, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a vontade de Deus, é o sim dele. Mas segundo a vontade de Deus, repetir para você não se esquecer. Vamos ver quando ele fala, espere, ou quando ele fica em silêncio, Isaías 30, verso 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. E por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, ou seja, um Deus reto. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Então, pode ter certeza, vai chegar a resposta. A resposta pode ser aí no caso sim ou não.
Muitas das vezes, até o silêncio de Deus pode ser um não. Nós que temos que entender como Deus está falando. E o não de Deus, né? Como é difícil a gente aceitar uma resposta negativa dos homens, imagina de Deus. Muitas das vezes nós não queremos entender, independente do nível de intimidade, de comunhão que nós temos com Ele, nós não gostamos do não. É ser humano, né? Mas quando nós aceitamos o não de Deus, nós estamos mostrando a Ele a nossa submissão à sua vontade. Nós estamos mostrando que estamos reconhecendo que Ele é soberano. E nós também estamos nisso amadurecendo espiritualmente. Mostramos que ainda que esteja doendo, e olha que dói muito, nós nos colocamos como servos, como dependentes e aceitamos o não de Deus como prova do cuidado e do amor dele para conosco. Será que você consegue? Vamos entender que na Bíblia Deus também falava não para as pessoas. Começando com Adão e Eva, Gênesis 3:3. Olha só, a conversa de Eva com a serpente. Eu trouxe isso porque Deus falou para Adão e aí Eva está falando para a serpente. Então a ordem era para ambos, porque tem pessoas que falam assim, não, Deus falou só para Adão, mas Eva traz que é para eles. Gênesis 3:3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Pode ver que ela está trazendo para os dois. Sabe qual foi a reação de Adão e de Eva diante desse não de Deus? Eles desobedeceram. E a desobediência deles os fizeram perder a intimidade com Deus. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Aquela boa vida que eles tinham, acabou. Mas Deus também disse não para Moisés. Mesmo Moisés sendo aquele homem de intimidade com Deus. Vamos ver essa intimidade? Êxodo 33:11, é isso que eu quero que você entenda. Independente, Deus sabe o que é melhor para você. Deus cuida de você, principalmente nas respostas que Ele te dá referente à oração. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois, tornava-se ao arraial. Então, olha que intimidade. Olha que gostoso essa intimidade. Intimidade que nós podemos ter com Deus. É tão gostoso você poder ter seu tempo de oração com Deus, mas é tão gostoso também você estar, no meu caso, lavando uma louça, limpando a casa, fazendo alguma coisa, estar sempre falando com o Senhor. Êxodo 33:3 fala assim, ó. E uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Olha o não de Deus para Moisés. Porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Olha o motivo. Deus não é carrasco. Deus não ia subir com eles porque eles eram povo de dura cerviz, povo assim submisso. Mas também vamos ver Êxodo 33:20, que fala assim. E disse mais, não poderás ver a minha face. Outro não de Deus a Moisés. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Moisés tem intimidade, mas nenhum. Não. E quando Deus disse que Moisés não entraria em Canaã, na terra prometida, porque ele desonrou a Deus, ele feriu a rocha. E Moisés conversou de novo, tentou de novo, mas Deus disse não. Aí você fala assim, mas só porque ele bateu na rocha? Vamos entender. E eu também penso assim, vi vários estudos, ouvi vários vídeos e é um pouco também o que eu penso. Aquela rocha, ela era símbolo do próprio Jesus. Ele desobedeceu e Deus, olha, ele não gosta da desobediência. Deuteronômio 3:25 e 26 faz a gente entender. Rogo-te, Moisés falando para Deus, que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, olha só a resposta de Deus para Moisés, basta, não me fales mais deste assunto. Então nós entendemos que Deus ele dá não para os que ele amam, como prova de amor também. A reação de Moisés, sabe qual foi? Ele não perdeu a intimidade com Deus. Ele continuou, ele caminhou com Deus. E ficou assim, ele não
entrou, mas o amor de Deus permitiu que ele visse a terra prometida. Vamos ver mais um homem? Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente fala, Deus é pai. O pai, ele corrige o filho. E Deus nos corrige também, né? E como que eu me comporto diante de uma correção? Quando meu pai falava não para mim, eu tinha que pensar. Não adianta eu ficar com raiva, eu ficar brava, eu fazer biquinho. Ao contrário, eu tinha que entender o não também do meu pai terreno. Agora, eu não vou entender o não do meu Deus? Vamos ver Atos 13, 22. Diz assim, achei lindo, porque eu quis pegar de Atos para vocês. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Então a gente vê, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi desagradou a Deus. Lembra do caso de Betseba? Segundo Samuel 12, 9 e 14. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? Natã está falando para Davi. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele, e a Urias, né, mataste com a espada dos filhos de Amon. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Olha só o peso que foi para ele. Davi, nessa questão da Betseba, ele havia ficado soberbo, prepotente, tudo porque ele era rei, ele achou que ele poderia fazer, e não. Até Davi tinha limite. Quando ele toma a mulher de Urias, ele não mediu as consequências. Ele não se arrependeu, não. Aí, quando Deus manda o profeta Natã vir a ele, aí a história muda. Sabe qual foi a reação de Davi ao não de Deus quando a criança morreu? Ele adorou o Senhor. Ele foi consolar a esposa dele, a Betseba. E aí ele seguiu em frente. Vamos lá, vamos seguir em frente. Ele entendeu. Olha a reação de Davi quanto a este não de Deus. Ele entendeu que Deus é soberano. É tremendo você pensar nisso. É tremendo você ver que Deus, ele é soberano e ele sempre está no controle. Teve outra vez que Deus disse não a Davi. Quando Davi quis construir uma casa para Deus, Deus falou assim, não. Natã tinha falado, vai, faça segundo o teu coração. Deus é contigo. E Deus falou, Natã, não vai ser ele. Vamos ver, segundo Samuel 7, 12 e 13. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, Davi não iria, porque ele era homem de guerra, ele era homem de sangue, né? A Bíblia fala que ele era guerreiro, e ele não iria construir. Sabe qual foi a atitude dele com este não de Deus? Ele engrandeceu o nome do Senhor. Vamos ver um outro personagem? Paulo, apóstolo Paulo. 3 vezes ele ora a Deus pedindo para Deus tirar dele o espinho da carne, que ele ainda detalha, como um mensageiro de Satanás que viesse e me esbofeteasse. Mas sabe o que acontece? Deus falou, não vou tirar, a minha graça é suficiente na tua vida. E nós vamos entender, tem coisas que Deus nos dá e tem coisas que Deus não vai nos dar. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Diante desse não de Deus, sabe qual foi a reação de Paulo? Ele entendeu que a graça de Deus era suficiente para ele, que o poder de Deus estava com ele independente das circunstâncias. Mas Deus também disse não para o filho unigênito dele. Deus disse não para Jesus lá no jardim do Getsêmani. Vamos ver Mateus 26 e 39? E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai,
Se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus fez esta oração 3 vezes, mas Jesus ele foi até o fim, morte e morte de cruz, para que você, para que eu pudéssemos ter acesso diante de Deus, para que pudéssemos ter intimidade com Deus, para que pudéssemos estar sendo preparados para morarmos com o nosso Senhor Todo-Poderoso. Através do exemplo de Jesus, nós podemos ver que é possível passarmos por tristezas intensas. Quando Jesus ora 3 vezes, a ponto de suar gota de sangue, é tristeza intensa. É um sofrimento intenso, nós podemos passar por situações de sofrimento, mas não passamos só, nós passamos com o Senhor. Nós podemos até não estar junto de ninguém, físico, pessoas, mas o Senhor está sempre conosco. E isso é importante, a gente saber que mesmo sofrimento, nós podemos ver o agir de Deus, a vontade de Deus sendo realizada em nós. É importante você saber, você se policiar e você ver qual é a tua atitude diante do não de Deus para você. Aí eu te pergunto, você sabe quando é que Deus nos diz não? Primeiro, quando os nossos pedidos é fora do propósito dele para nós. Segundo, quando os nossos pedidos demonstra egoísmo, demonstra cobiça, demonstra só desejo terreno. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastarde em vossos deleites. Aí a gente para um pouquinho, eita, isso que eu estou pedindo, será que é por quê? Será que é porque o outro tem? Né? Será que é cobiça, é inveja, eu estou ordenando a Deus? Então é quando Deus dá um não bem redondo para a gente. Terceiro, o nosso pedido, ele pode ser feito a Deus e deve ser feito a Deus, mas se nos trouxer sofrimento futuro, Deus pode dizer não. Provérbios 16:25 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então parece, eu não estou porque eu não enxergo além, né? Mas Deus enxerga. Vamos concluir. Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando a nossa vontade não está alinhada à vontade dele. Nós devemos sempre querer que a vontade dele prevaleça, pois ele sabe de todas as coisas. Lembra, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sabe o que é melhor para nós. Isaías 55:8-9 diz assim: porque os meus pensamentos, os pensamentos do Senhor, tá? Não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, aquilo que você trilha, que você acha que está certo, são os caminhos do Senhor, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque nós pensamos no aqui e agora, mas o Senhor não. Ele conhece todas as coisas. E eu preciso tomar cuidado como eu vou reagir diante o não de Deus. Porque, acima de tudo, obedecer é sempre melhor do que sacrificar. A resposta de Deus sempre será uma bênção, mesmo quando nos traz tristeza, porque é do momento. Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Deus te abençoe.